No programa de hoje, vamos conversar com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Daniel Diniz, falando a respeito da atuação de aproximadamente 2 anos e meio como reitor da universidade, passando, sobretudo, grande parte desse período pela pandemia, né? Como é que estão as adaptações na universidade, o que as pessoas que vão estar chegando depois do Enem, no próximo ano, podem esperar da Universidade Federal, quantas vagas estão disponíveis, tudo isso e muito mais na entrevista de hoje. Seja bem-vindo, professor Daniel Diniz, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, eu quero inicialmente agradecer pelo convite. Você é sempre muito preocupado com as questões relacionadas à educação e sempre tem dado muito espaço para que esse assunto efetivamente chegue para a sociedade. Cumprimentar as pessoas que acompanham o seu programa Espaço Cidadão e dizer que é uma grande alegria estar aqui conversando mais uma vez sobre educação. Igualmente, professor, agradeço sua presença. Eu inicio a nossa entrevista perguntando, né, como é que tem sido passar por esse período, né, de tantas adaptações por causa da pandemia, professores, numa instituição que envolve milhares de pessoas como é a UFRN. Eu diria que acho que mais de 30 mil pessoas entre alunos, professores e funcionários, não é isso? Se nós combinarmos aí estudantes, servidores, sejam técnicos ou docentes, um grande número de terceirizados que nós temos, nós chegamos próximo a 50 mil pessoas na Nossa! UFRN. Então, é um contingente muito grande. De estudantes, nós temos mais de 40 mil. Então, é realmente um desafio enorme. Nós iniciamos a gestão em maio de 2019. Eu vinha de uma experiência anterior, como você sabe, eu tinha participado da gestão anterior com a professora Ângela, tinha sido vice-reitor, mas tem sido realmente um desafio muito grande essa gestão. Nós iniciamos a gestão com o desafio de aprovar um plano de gestão, não é? A nossa instituição tem um plano, cada gestão tem o seu plano, precisa ser aprovado e discutido em colegiados, né? Isso faz parte da nossa cultura democrática e participativa. Então, tínhamos esse desafio e tínhamos um outro desafio ainda maior de aprovação de um plano de desenvolvimento institucional. Esse é um plano para o futuro, para os 10 próximos anos da instituição. Então, um plano de uma década, também de muita responsabilidade, que exige muita participação, muita discussão. Então, nós iniciamos a gestão com esse desafio. Já tivemos dificuldades, acho que você lembra bem, dificuldades orçamentárias, as instituições já enfrentando grandes dificuldades de liberação orçamentária. Os cortes do governo federal, do próprio presidente Bolsonaro, foram tantos cortes na educação que, se não fosse uma ação muito forte da oposição no Congresso Nacional, o orçamento, por exemplo, das Forças Armadas, né, para os militares teria sido maior do que o orçamento da educação, né? Imagine que mentalidade tem um governo como esse, né? E aí, isso foi no ano de 2019, né? Iniciamos o ano de 2020, ainda sem completar o primeiro ano de gestão, e aí a pandemia chegou de uma forma muito rápida e que todos nós sabemos como a educação, de forma geral, tem sido fortemente afetada por essa pandemia. A nossa primeira medida, quando os números começaram a aparecer aqui no Estado, nós não tivemos outra alternativa senão a suspensão imediata de todas as atividades e o passo seguinte foi fazer todo um planejamento de como a instituição iria desenvolver suas atividades no período de pandemia. Eu ressalto esse ponto porque não só a UFRN, mas as nossas universidades, elas nunca pararam em termos de desenvolvimento de atividade. Nós não podemos confundir com suspensão de atividades presenciais
com suspensão de atividades de forma geral, né? Ou seja, Então, a universidade não fechou, ela não paralisou as atividades, né? Grande parte disso acabou, ou quase tudo, acabou migrando para situações como a nossa aqui, né? Eu estou nesse momento em São Paulo, o professor está em Natal, na nossa cidade, né? E nós estamos online, né? Como foram muitas aulas e atividades e reuniões de professores, né? Que foram executadas e têm sido executadas ainda ao longo desse tempo. é isso, Robson. Isso precisou de toda uma adaptação, né? Então, o primeiro passo foi estudar as necessidades de adaptações, como seria o modelo de ensino e de desenvolvimento de outras atividades como pesquisa e extensão, e as ações que a universidade também precisava desenvolver para a sociedade, que foram muitas. E também É até dar o importante. suporte, professor, né, a alunos mais carentes, né, do ponto de vista material, que talvez não tivesse um computador em casa ou um acesso muito limitado quando tivesse a internet também, né? É exatamente isso. O modelo de ensino, o modelo remoto, ele, inclusive, muitas vezes foi confundido com a educação à distância, mas são coisas também Totalmente distintas. diferente. Agora, esse modelo, ele precisava de uma capacitação, inclusive dos professores, né? Os docentes, muitos deles também sem conhecimento dessas ferramentas, porque essas aulas não é simplesmente aquela mesma aula que era dada de forma presencial, ser dada agora com transmissão pelo computador. Então, isso requeria uma adaptação dos docentes, equipamentos e acesso à internet dos nossos estudantes, né? Muitos estudantes retornam para suas casas, para suas famílias, durante a pandemia, precisavam ter acesso a equipamento e acesso à internet. Então, isso exigiu toda uma adaptação da instituição. Então, fizemos uma discussão, essas discussões são aprovadas em conselho, e fizemos um semestre excepcional para que houvesse essa adaptação, tanto por parte dos estudantes quanto por parte dos servidores. Tivemos esse semestre, depois um grande desafio de planejar a retomada de calendário da instituição, o calendário acadêmico, já nesse novo modelo, com todo esse aprendizado que nós tivemos. Só para você ter uma ideia, Robson, de capacitação para docente, nós fizemos 10 capacitações, né? Em uma delas, nós tivemos em torno de 1.000 pessoas inscritas, né? Até porque Então, se imagine o foi professor que não tinha costume com câmeras, e tudo para ter que se exato. familiarizar com equipamentos, com tudo isso. Não é uma coisa tão simples assim, né? Não é uma coisa como muita gente acha que é tão óbvia, né? E qual foi, professor Daniel, assim, a maior dificuldade, né, em termos de adaptações da universidade ao longo de todo esse período? Olha, Robson, as dificuldades são muitas, eu acho que é difícil até citar uma, mas a capacitação foi uma necessidade, criar as condições para os estudantes foi outra, mas a gente precisa lembrar também como as pessoas foram afetadas por essa pandemia. Então, a questão psicológica também, Psicologicamente, né? de todas as pessoas, né? Essa foi uma questão muito, muito difícil. Essa foi uma das razões para que esses primeiros semestres eles não fossem obrigatórios. Nós, inclusive, suspendemos alguns normativos relacionados a desligamento de estudantes, porque algumas pessoas não tiveram condições de acompanhar. Então, foram muitas as situações. Tem sido um desafio enorme estar na gestão de uma instituição do tamanho e da importância que tem a UFRN num período como esse. Mas a nossa estratégia tem sido de fazer os encaminhamentos com muito diálogo, com participação das pessoas e entendendo que as nossas soluções elas não vêm de outro lugar. Nós precisamos construí-las internamente. Então, Perfeito. tem sido um processo, um esforço diário, esse. Professor Daniel Diniz, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conosco hoje no Espaço Cidadão. Eu gostaria de saber, quando a gente pensa, por exemplo, já no próprio Enem, né, há uma grande quantidade de pessoas
que estarão ingressando na universidade a partir do próximo ano. Então, compartilhe um pouco conosco, né, aproximadamente quantas vagas estão disponíveis, né, para a gente iniciar todo esse processo, como é que a UFRN vai receber toda essa nova quantidade de alunos, né, que vão estar chegando a partir de 2022. Então, Robson, nós temos ao todo na universidade mais de 8.000 vagas anuais que são disponibilizadas, são 8.146. Dessas, 7.106, ou seja, um pouco mais de 7.000, elas são disponibilizadas no SISU. Ou seja, pessoas de qualquer parte do Brasil podem concorrer a essas vagas. Exatamente. Nós temos as vagas... E a outra parte é para o Rio Grande do Norte? Nós temos um percentual dessas vagas que são para o primeiro semestre e um percentual para o segundo semestre. Algumas universidades fazem 2 cadastramentos, nós fazemos um único cadastramento, mas para as pessoas do primeiro e do segundo semestre, né? São em torno de 2/3 no primeiro semestre e 1/3 no segundo semestre. Nós temos 2 grandes grupos de vagas. São as vagas da chamada ampla concorrência e as vagas das cotas, né? E nas cotas são várias subdivisões, né? Então, as cotas que são para a escola pública. O que é que nós temos de novidade nos últimos SISU? Uma das que nós já implementamos no anterior foi que a universidade flexibilizou as exigências de ponto de corte para o SISU. E por que a universidade fez isso? Porque nós temos plena consciência de como a educação, especialmente o ensino médio, foi afetado nesse processo de pandemia. Então, a UFRN flexibilizou a questão dos critérios mínimos de ingresso na instituição. Esse ano, nós colocamos também um argumento, uma ação afirmativa para o Estado do Rio Grande do Norte. Essa ação afirmativa, ela se aplica às vagas da ampla concorrência. Todos podem concorrer. As vagas relacionadas às cotas, não dá para ter ação afirmativa porque elas são regulamentadas em lei. Então, não tem como a universidade interferir nesse processo. Mas nós colocamos como uma novidade para esse ano. Sobre a recepção desses estudantes, nós queremos muito, desejamos, tenho certeza que é o seu desejo também, que o nosso próximo semestre ele começa no dia 28 de março. Nós estamos atualmente no período 2021.2, que vai até meados de fevereiro, e retomaremos o primeiro período de 22 no dia 28 de março. O nosso grande desejo e esperança, Robson, e tenho certeza que você torce por isso, é para que a gente possa receber essas pessoas de forma presencial. Tanto eu como todos os estudantes de Isso. universidade, seja de graduação ou pós-graduação no Brasil inteiro, né? Atualmente, eu estou fazendo doutorado em ciência política na Universidade de Brasília, apesar de toda a minha formação, com muito orgulho, ser na UFRN, mas é muito importante que se retorne, né? Claro que dentro das condições seguras sanitárias, né? Mas há um desejo, acho que unânime, né, de que se volte o mais rápido possível às aulas presenciais, né? Tenho certeza que no Rio Grande do Norte o sentimento, o desejo é o mesmo, né? Exatamente. Esse é o nosso grande desejo. Nós estamos na universidade atualmente com as atividades administrativas presenciais. Foi um processo feito com muito cuidado, de forma gradativa, escalonada, mas nós retomamos as atividades administrativas presenciais, né? Eu gosto de ressaltar o presenciais porque não havia como a universidade suspender atividades administrativas, né? Elas continuaram ocorrendo. Elas agora voltaram de forma gradativa ao modelo presencial. E nós esperamos muito que o próximo período seja efetivamente um período presencial. Por exemplo, professor, as atividades de extensão, na universidade, ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? A gente falou muito do ensino também, e com relação às atividades de extensão, né? Seja aquelas pontuais de diversos
trabalhos em todas as áreas, como também projetos como tem na Pró-Reitoria de Extensão, né? O Trilhas Potiguares, a Cientec, a Semana de Ciência e Tecnologia e tantos outros. O que é que a gente pode ter de expectativa? Né? O que é que ainda está funcionando, né? E o que é que a gente pode ter de expectativa para o próximo ano? Isso. Quando nós discutimos essa suspensão de atividades presenciais, é natural que pensemos imediatamente em aulas, não é? Mas você colocou muito bem, a universidade faz pesquisa, faz extensão, faz inovação, então são muitas outras dimensões que formam uma universidade. Uma das primeiras que houve já uma cobrança muito forte, inclusive por parte de estudantes, foram atividades de pesquisa, porque especialmente estudantes que estão em pós-graduação, que têm um tempo limitado, precisam concluir seus trabalhos. Então, nós precisamos, naquele momento, já pensar em alternativas. Nós temos pesquisas que podem ser desenvolvidas mesmo fora do ambiente da universidade, mas algumas pesquisas demandavam a presença em um determinado laboratório. Então, isso foi uma demanda já muito cedo ainda no processo de atividades remotas. Mas aí vieram também as atividades de extensão. A nossa situação atual com a atividade de extensão é que elas não estão suspensas, não estão proibidas de serem realizadas. Elas podem, desde que obedecidos os critérios do protocolo de biossegurança, mas nós temos recomendado, ao mesmo tempo, a nossa Pró-Reitoria tem feito isso junto aos coordenadores de projetos, que nós não podemos forçar um estudante que muitas vezes, porque está com atividades somente remotas e mora, inclusive, fora da cidade, que ele precise participar de alguma atividade. Então, esse é um processo feito com muito diálogo, com cuidado, porque nós temos situações que é para o bem do próprio estudante, não é, desenvolver uma determinada atividade, então está permitido isso. E em outras situações, que as atividades não sejam realizadas, a não ser na situação onde todos efetivamente possam participar dela. Então, é um período de transição, não é? Mas eu ia complementar ainda com relação a atividades presenciais. Nós temos relatos de estudantes, às vezes a gente esquece disso, os que entraram em 2020 na universidade, alguns tiveram uma semana de aulas, e de lá para cá, todos os estudantes que entraram na universidade são estudantes da universidade, mas não tiveram um dia sequer em alguns dos nossos campos. Então, esses estudantes certamente que estão muito ansiosos, não é, para fazer parte da vida presencial numa universidade, que nós sabemos como isso é importante, né, O para a sonho nossa de milhares de formação. pessoas, né? Pisar, pelo menos fisicamente, na universidade, né? E Isso, sentar é naquela, isso mesmo. pagar a cadeira, como se diz, né? Sentar e estar ali, porque é muito estranho, realmente, muito esquisito esse tipo de coisa, né? Professor Daniel, perto de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar, mais objetivamente, alguns dos principais avanços da universidade, né? Algumas conquistas que foram possíveis de se realizar, mesmo diante de todas essas dificuldades impostas pela pandemia que todos nós continuamos a enfrentar, né? Então, queria que o senhor destacasse assim os principais, os tópicos, assim, os principais avanços que engrandecem a nossa universidade, que é tão importante, mas muita gente não sabe, às vezes, o que acontece fruto da própria universidade, né? Sim. Robson, nós continuamos nesse período trabalhando fortemente na questão da qualidade acadêmica, que foi um dos principais motores desse nosso plano de gestão, um foco muito grande na qualidade acadêmica, na inclusão, em todos os aspectos. Na questão da gestão, nós tivemos recentemente indicadores que nos deixaram muito felizes. Tivemos os melhores indicadores entre as universidades, pelo Tribunal de Contas da União, indicadores de gestão e de governança, ficamos com os melhores indicadores. Então, isso mostra que nós estamos com uma dedicação muito grande na universidade. Várias Mas eu patentes novas também, não é? Exatamente. Nós superamos a marca das 40 patentes, estamos agora, acho que com 43 cartas patentes. Então, todos esses são indicadores que nos deixam muito felizes. Mas eu gostaria de destacar
como a universidade se preocupou com a sociedade nesse período de pandemia. Então, desde o início, logo que suspendemos atividades presenciais, a nossa primeira medida foi avaliar ações importantes que a universidade poderia e deveria desenvolver para a sociedade. Então, eu poderia citar alguns exemplos, mas vão ser poucos exemplos, porque foram muitas atividades. Mas uma das primeiras questões era que nós assumimos a realização de vários testes que eram desenvolvidos aqui para a sociedade, para que o laboratório do Estado pudesse focar nos testes de Covid. Então, testes, por exemplo, de dengue, que você sabe muito bem que ainda é um problema muito preocupante aqui, dengue, chikungunya, influenza, H1N1, todos esses, o laboratório da universidade assumiu para que o laboratório do Estado pudesse focar nos testes de COVID. Eu acho que você lembra também que houve um grande problema de falta de álcool naqueles meses iniciais, inclusive para os hospitais. Então, a universidade passou a produzir álcool e distribuir para os hospitais públicos, sejam eles da própria universidade ou hospitais estaduais e municipais, né? E passamos também a realizar testes de COVID. Fizemos uma solicitação de recursos específicos para isso ao Ministério da Educação, recebemos esses recursos e nós já realizamos, Robson, mais de 150 mil testes aqui no estado, feitos pela universidade, né? Participamos de campanha de vacinação, apoiando também as campanhas de vacinação. Criamos teleatendimento em várias unidades, Instituto de Medicina Tropical, por exemplo. Na nossa escola Multicamp de Ciências Médicas, que está em Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. Fizemos vários testes também na nossa unidade em Santa Cruz, na Facisa. Desenvolvemos plataforma, era muito importante que o Estado pudesse ter a informação de onde tem leitos disponíveis, porque naquele processo de falta de leitos, precisávamos saber onde o paciente, para onde ele podia ser encaminhado. Então, foi desenvolvido um programa na universidade, no LAIS, e também... Cuidando dessa logística, né? Exatamente, para permitir isso, o Instituto Metrópole Digital também desenvolveu várias aplicações para a Secretaria de Saúde. Foram muitos os materiais informativos criados. Os hospitais universitários foram essenciais nesse enfrentamento da Covid. Inicialmente, na estratégia da Covid, foram destinados alguns hospitais específicos para receber, mas todas as outras situações de saúde que precisavam de hospitalização precisavam continuar sendo atendidas. As pessoas continuaram tendo infarto, e que muita gente não tem noção, né, de que grande parte dos hospitais do Rio Grande do Norte são da UFRN. A maternidade, o Hospital Universitário Onofre Lopes, né? Tem o Ana Bezerra também em Santa Cruz. O Ana Bezerra de Santa Cruz, né? E tantas outras unidades de saúde também espalhadas pelo estado, que são unidades, né? Que são unidades da própria Universidade Federal, né? É isso aí. E os hospitais tiveram um papel essencial. Em seguida, eles passaram a ter, o Onofre Lopes, por exemplo, teve uma ala com pacientes Covid, e naquela crise, você lembra bem, aquela crise muito forte que teve em Manaus, nós abrimos de forma emergencial leitos aqui e recebemos vários pacientes de Manaus e pessoas que conseguiram sobreviver a uma situação muito complicada, também com o apoio dos nossos hospitais. Eu citei aqui algumas ações, mas foram muito mais ações que a universidade desenvolveu, e eu queria destacar também, Robson, que eu estou falando aqui o UFRN, mas as universidades federais do país, todas se envolveram muito fortemente nesse enfrentamento da pandemia. E isso só reforça a importância que as nossas universidades têm. Então, garantir o fortalecimento das nossas universidades é garantir a oportunidade
de educação superior para pessoas que sem as universidades não têm, e garantir também a produção de conhecimento, que nós sabemos que é muito fortemente no nosso país feito nas universidades públicas. Então, é importante ressaltar que, no momento de crise como esse, foram essas universidades que foram decisivas. A base da nossa ciência, não é? A partir de todo esse conhecimento produzido, né, surgiu vacina, tantas coisas surgiram, né? Apesar de tanto negacionismo que a gente observa ainda hoje no Brasil e em algumas partes do mundo. Mas eu quero agradecer a participação do professor Daniel Diniz, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo, professor Daniel. E eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode complementar com alguma informação que o professor Daniel considera importante, que porventura a gente não tenha abordado aqui no programa ainda. Robson, eu, nessas palavras finais, para lhe agradecer. Você tem tido um papel muito importante na comunicação, abrindo sempre um espaço para que a educação seja colocada em debate. Nós teremos muitos momentos ainda para discutir educação, estou sempre à disposição e agradeço muito por essa preocupação sua com a educação no nosso país. Parabenizar pelo sucesso do seu programa. Muito obrigado. Obrigado, professor.